Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o panorama desta noite está incrível, gente. Vocês sabem que eu adoro trazer novidades, cases de sucesso, história e empreendedores ainda que fazem sucesso. Isso deixa meu coração quentinho. E nessa noite eu convidei aqui o Denis Nazário, já um grande conhecido nas redes sociais em toda a cidade, Goiânia, Brasília, Brasil afora. Parabéns, Denis, desde já, pelo sucesso, pela essa trajetória que você conquistou. Obrigado pelo convite, Jorge, que além de ser baita comunicador, é um grande amigo, sempre está cobrindo os maiores eventos do estado. E é uma honra estar para mim participando do Panorama Goiás, sempre tive vontade e agora para mim é uma honra estar aqui participando. Nós que agradecemos. Eu estava até falando com o Denis em off aqui, pessoal. Quando está acontecendo esses grandes festivais, e eu sou curioso, eu gosto de estar ali vendo o que está acontecendo, é muito comum eu escutar as pessoas, me dá cortesia, me dá cortesia. Ou seja, é como se você fosse dono do restaurante, todo mundo fosse lá pedir comida para você, ou você é a dona da pamonharia, todo mundo assim, vou passar aqui pegar 2 pamonhas. É mais ou menos assim que funciona a vida. Aí eu falei, não, tem que levar o Denis num programa para ele poder contar a trajetória dele, para as pessoas entenderem que ele não é fruto de internet. O Denis, ele veio numa carreira sólida, ele iniciou lá, como todo mundo inicia, né? A gente que não é herdeiro, a gente inicia uma carreira com muito trabalho. Muito. E assim você escreveu sua linda história até hoje, né? É, história bonita, né? Estou com 45 anos, estou com 26 de mercado, né? Sou filho nascido na cidade de Aparecida. Então, o primeiro evento foi há 26 anos atrás, tinha 18 anos, 18, 17 anos mais ou menos. E fazia evento para... Sempre fui representante de classe e tudo mais, então sempre eu era... Um líder. O líder ali da rebelião, eu fazia o elo dos alunos com a diretoria, sempre, sempre. De formatura, tudo mais, e acho que Deus deu esse dom de comunicar, interagir. Então, sou formado em administração. Naquela época tinha técnico em contabilidade, né? Eu fiz o terceiro grau em técnico em contabilidade, fiz automação industrial. Então, assim, tem uma história bonita. Mas os eventos, Jorge, começou a partir tinha 18 anos em Aparecida. Depois passei por uma fase bacana, fui estagiário de uma empresa muito legal, uma das maiores empresas de material elétrico no estado de Goiás, a AGEL. Grande abraço para a turma da AGEL. E aí eu fui passando em fases, e dentro da AGEL fui passando para vendas, gerência. E aí, achando que aquilo ali aos 20, 22 anos de idade, eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Já tinha chegado mais ou menos no topo da empresa. E o evento sempre me fascinou, desde quando eu tinha 17, 19. E aí eu tive um conhecido meu, que falou assim, cara, vamos montar um restaurante em frente ao Buriti Shopping, chamava Cactus. Lembro do Cactus, era seu? Meu. Eu já fui no Cactus. Eu tinha 22 para 23 anos. Meu Sério? pai e minha mãe falaram assim, menino, o que você vai fazer com 22 anos? E fomos... E restaurante trabalha de dia e de noite, de dia e de noite, de não dia para. de noite, de dia e de noite, não tem, comida, não tem. E aí foi aonde abrimos o restaurante nessa época. Eu acredito que foi em 2002, 2003, mais ou menos. E foi um sucesso ali em Aparecida, né? Nós inovamos, tudo mais. E dali, com o restaurante me projetou para os eventos. Eu tive grandes professores, né? O deputado estadual na época, o Marlos Pereira, o Marcelo Goiano, que já era da Talismã, Leonardo, tudo mais. Então, eles tinham um know-how, mas não tinha a turma. E eu tinha a turma. Eu era bem relacionado. Lá em Aparecida, a gente fazia todos os eventos lá. Então, participava do Rodeio Show de Aparecida e tudo mais. E aí, eu fiz uma parceria muito boa com o Buriti Shopping na época. O Marcelo, superintendente, grande abraço para o Marcelo, me ajudou muito. Então, o Buriti Shopping, acho que deu match. O Buriti Shopping, meu nome, mais o nome dos meninos, e nós fizemos grandes eventos ali. Era Túnel Geospace, na época contratava Eduardo Costa, Leonardo, DJ Malboro. Justamente, fizemos uma época que era muito forte, né? Até voltou a cena que era na época Aparecida, no interior do estado, né? A Bel Volks, né? Que é evento som automotivo, né? Mas era o conceito, né? Os carros, fogos, decoração. E você criava naquela época? Naquela época eu mais promovia, né? Nós tínhamos uma empresa contratada, né? Junto com o pessoal da Bel Volks. E aí a gente gostava muito de tema, porque o pessoal gosta do quê? Gosta da historinha. Vamos fazer o Del Praia. Lá vai ser pé na areia.
Isso dá conexão. Conceito. Ah, vamos fazer o Halloween, decoração, não sei o quê. Ah, vamos inventar uma festa do branco. Então, o povo gosta dessa historinha. Então, acho que sempre você tem que estar inovando, né? Senão vai cair na mesmice. E aí, daquela parte ali, olha para você ver, eu participei, aí a Bell Vux me chamou para ser sócia deles, eu virei sócia. Aí eu comecei a implementar os shows sertanejos com o som de carro. Então, eu comecei, nessa época, estava uma dupla começando, era Jorge Mateus. Nós fizemos o primeiro show do Jorge Mateus, em Goiânia, com o Marquinhos da Audiomix, o Rodrigo da P-Music. Olha para você ver que engraçado. Nós fizemos um show, na época era ingresso físico, né? E lá no Jaó cabe 6 mil pessoas. E nós soltávamos 10 mil ingressos. E chega na véspera do evento, você recolhe os tickets. Recolhe, né? Porque você, por exemplo, o Come Quieto, eu deixo lá 500 ingressos, você lá vendeu 200, eu pego a sobra. Pontos. Você faz mais tickets, espalha e depois recolhe para você administrar a venda. Na semana, faltando 2 semanas para o evento, 2 semanas, 15 dias, nós fomos recolher os ingressos. Tinha 400 ingressos, já tinha 9.400 ingressos Meu vendidos. Deus! Já não cabia no Jaó. O que a gente faz? O que a gente faz? E eu lembro, foi em fevereiro, ainda tinha uma épocazinha de chuva, não sei o quê. E aí saindo, a gente preocupado, a gente passou na porta da pecuária. Cara, vamos parar aqui? Vamos. Paramos, pegamos o presidente na época da pecuária, o Marquinhos estava numa ascensão, né? O Jorge Mateus, o Marquinhos fazia alguns eventos, mas o Jorge Mateus ainda tinha 1 ano de dupla. E levamos o evento para o parque de exposição, na arena principal. Resumindo, deu 24 mil pessoas. Meu Deus! Foi. De 9 pulou para 24 Para mil. 24 mil pessoas. Foi o primeiro evento grande do Jorge Mateus, foi fantástico. E aí eu fiz uma parceria muito forte com a Audiomix, e aí a gente fazia César Menotti e Fabiano, na época da ascensão do César Menotti e Fabiano. A gente inventava um evento em Aparecida, a chave de ouro. O que é chave de ouro? Não, César Menotti, nós vamos sortear um carro dentro do show. Então vamos. E o povo comprava essa ideia, e a gente foi criando a historinha, Edson Hudson, Eduardo Costa, Jorge Mateus. Fizemos uma dupla também que entrou bem aqui no estado, chamada Vitor e Léo. Fizemos 4 shows com o Vitor e Léo aqui, Anicuns, Goianésia, Anápolis e Umas, salvo engano. Então, houve essa história. E aí foi crescendo, eu vim para Goiânia, que era muito vizinho, né? E aí começou a fazer alguns eventos em Goiânia. Tinha o Marden, um grande amigo meu, fazia o Viola de Ouro na época, também, né? Fazia lá no Céu da OAB, que era Rick Renner, que era Christian Ralph. Então, assim, tinha uns eventos bacanas ali naquela época ali. Eu percebi na sua fala, e é interessante também que você meio que começou junto com os grandes nomes de hoje, né? Você fez parte da história deles também. Que bacana. Tem. Eu falo que Goiânia, né? Quando quem é goiano vai para fora, fala da cidade de Goiânia, tudo prospera para Goiânia. Amém. Música boa, todo mundo fala bem de Goiânia. Do povo receptivo, povo ajeitado, né? Eu falo que o maior patrimônio de Goiás é o povo goiano, né? Você conhece a pessoa ali, a pessoa te chama para um churrasco, a menina conhece uma menina no bar, vai no banheiro, marca 5 salão, 4 viagens. É um negócio meio maluco, assim. O povo já leva um cachorro embora e uma marmitinha para casa. E é bonito, o goiano tem essa magia, né? De cativar, energia. Se eu te apresento para um amigo meu, eu estou te avalizando. Maravilha. Então, o nosso tempo está esgotando no nosso primeiro bloco, mas enquanto eu vou tomar um drink aqui, quero agradecer a Seleto Drink pela parceria aqui com o Panorama Goiás, e eu já volto aqui para falar com o Denis Nazário sobre essa acessão que ele tem aqui hoje no mercado, né? Dos seus empreendimentos e seus cases de sucesso. Então não saia daí que eu volto já já. Maravilha, já tomei aquele drink refrescante sem álcool aqui da Seleto e vou dando continuidade ao nosso programa.
E eu queria que você terminasse. Eu te interrompi, você estava falando, estava finalizando ali um pouco da sua trajetória. Tá. Vou ser breve, que é longa, né? Então, participamos dos grandes eventos do estado, aí participamos de Carná Goiânia, na época do Zé Pedro e tudo mais. Então, assim, eu tive a honra de participar dos maiores festeiros do estado de Goiás, né? Lelê Junqueira, Marquinhos Daldil Mix, Zé Pedro, o Kit. Então, assim, foram grandes. Depois dessa época, eu mudei a chave. Eu vim trabalhar com o padre Robson de Oliveira, eu fui produtor executivo dele 1 ano e meio, fiz 96 cidades no Brasil, a visita da imagem peregrina do Pai Eterno, toda a logística, time de TV, Rede Vida, Canção Nova. Eu fui coordenador do Estado de Goiás na Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, na vinda do Santo Papa. Então, assim, eu tive várias experiências legais. Depois trabalhei com o Marcos Salano, numa empresa... Para mim é nova a experiência sua religiosa. Trabalhei com um artista católico, Tony Alice, trabalhei com um financeiro do Christian Ralph. Depois eu participei, eu fui convidado na época do governo Marconi, através da nossa deputada federal, a Magda Mofato, o Leandro Garcia me convidou, querendo implementar uma gestão privada uma qualidade privada dentro dos eventos públicos. Então fiquei quase 2 anos e meio na Goiás Turismo. Então nós participamos do Arraial do Cerrado, Festival Gastronômico, criamos o Circuito Celebrar, onde a gente doava um show católico evangélico para cidades do interior. Os grandes festivais, corridas, entretenimentos. Então, assim, tem uma história bem legal. Bacana, né? E aí, nisso, foi virando a chave dos eventos. E eu gosto muito de entender para onde que está indo o mercado. Então, e aí eu percebi que eu já não estava com tanta vontade mais de executar os eventos. Eu queria ser parceiro, mas não queria executar. Foi aonde que 8 anos atrás eu tive um clique e falei assim, cara, tem uma demanda reprimida em Goiânia. Os camarotes. O pessoal não vai para os eventos. Por exemplo, o papai, a mamãe, o titio, o vovô, a esposa, o namorado. Porque geralmente, como Goiânia é muito bom de eventos, a área mais nobre era para 1.500. Aí passou para 5.000, a área mais nobre estava dando 15.000 pessoas. Muito cheio. E aí eu falei, cara, vamos fazer uns camarotes. Tinha um cara que eu me espelhei muito nele, que é o Pinguim, né, em São Paulo, que faz esse tipo de serviço. Eu disse, vamos fazer os camarotes, separar uma área restrita, vamos pensar como cliente. Eu pagaria tantos mil para estar nesse espaço? A qualidade da bebida, o serviço, a higienização, o banheiro com ar-condicionado, a instrução, porque tudo até instrução. Por exemplo, aqui, o cliente me compra um Audi no Serra Dourada. Mas às vezes a entrada dele é na parte de cima do Goiânia Arena. Eu não orientei, ele parou na parte de baixo, na Mansão Cristal. Imagina se ele e a esposa dele anda 2, 3 quilômetros a pé, ela de salto, para chegar na entrada dele. Vai, meu amigo. Já quebrou o evento. Já. Então, quando você cuida do evento no 360, e o cliente, a gente conversa tanto, mando tantos áudios explicando, desenho para o cliente. O cliente já chega no evento me considerando como amigo. Já nossa. Seu atendimento é muito personalizado. Inclusive, eu tenho um parceiro aqui do programa, o Felipe, né? Do Drink Select. Eu até convidá-lo para participar aqui, só que a correria hoje foi tão grande que ele está aqui atrás das câmeras. Está microfonando, mas deu a oportunidade. Nós vamos falar sobre a experiência de estar lá também nos camarotes, lá com o Denis Nazário. E eu percebo na internet, tem um esquema, chama no WhatsApp, lá nas plataformas, chama no WhatsApp. Então é por isso, porque o seu atendimento ele é personalizado para cada cliente. Né? E acabou que nós começamos, né, nessa época com o pessoal do Bahrein, o Julianinho, que é um grande professor, o Isídio, e o negócio foi tomando uma proporção, aí fechamos Gustavo Lima. Hoje, por exemplo, nós fazemos todos os festivais. Gustavo Lima, Jorge Mateus, Israel Rodolfo, Hugo Guilherme, Henrique Juliano. E aí começou, Denis, vamos implementar isso em Brasília, que tem um poder aquisitivo ainda tão bom quanto Goiânia? Vamos. E agora eu passei a fazer também Brasília também. Mas eu tô meio que sem Brasília, no boteco. Foi no boteco, né? Foi logo depois da pandemia. Tem lá grandes eventos. Você. Então, e acaba que viramos parceiros e o pessoal tem essa confiança que a gente cuida no 360, vende, executa, acompanha a montagem, acompanha a entrega final. Então, eu tenho 3 minutinhos para encerrar aqui, Denis. Vamos fazer um quebra-queixo rapidinho. Vamos. E eu vi também você pegou outras áreas desafiadoras aí. Você tem outros cases de sucesso. Tem.
né? Então você está à frente de bares também. Sim. Pode falar um pouco para nós? Sim, teve uma época que, querendo também, assim, a promoção, né? Geralmente tem os cases de sucesso, né? O Juliano do Bahrein, Fabiano do Madalena, geralmente o pessoal dá esse sobrenome, né? Aham. E eu sempre tive vontade de ter também um restaurante. Então a gente A Antonieta do Nazário? do Dentes. Aí, e isso antes, abrimos o Sky, né? Que foi um rooftop, né? Um rooftop. Era um... Ó, então o melhor chimete do mundo para mim. tem um chimete trufado, lá. esse é mesmo, maravilhoso. É autoral da casa. E aí, depois eu passei do Sky, aí nós fizemos uma parceria muito forte com dois grupos, montamos a Azuri, que era uma casa sertaneja, né? Ali na 136. Fiz uma parceria com o Fabiano do Madalena, abrimos o Antonieta, que veio numa pegada mais tipo bagatelle, restaurante, com uma baladinha. Um italiano, que era o Bianco, restaurantino. E depois um outro japonês, que era o Fish Club, que era em frente à Azuri. Então teve uma época que eu estava com 5 operações. Eu só não conhecia a operação do Fish, o resto já justamente. conheci. E aí agora estamos à frente da Antonieta, que eu acho que é mais a minha cara, e é onde eu consigo transitar ali entre um pouco a velha guarda com a nova geração. Da Sunset. Continua a Sunset lá? Isso, justamente. Ainda, no final do dia ali? Isso, mas assim, tão bem legais, assim, depois até eu te convido ao nosso público querido, a nos prestigiarem lá também. Vamos falando do restaurante lá, menino, eu fui numa festa que eles fizeram lá, o Baile das Máscaras, ficou para a história. Foi isso. Foi fantástico. Aniversário de 1 ano do restaurante. A gente faz sempre no Infinity Hall. Então a gente faz um tema, né? A gente fez o Palácio de Versalhes no primeiro ano e no segundo ano fizemos o Baile das Máscaras, né? Que fantástico. Foi maravilhoso mesmo. O serviço, né? A turma, né? Marcante, Você lembra da história que eu te falei que o povo gosta da historinha? Sim. O Baile das Máscaras, as meninas incorporando, chegando com as máscaras. E foi bacana, realmente as pessoas incorporaram. Eu cheguei lá à noite, eu falei assim, eu fiquei meio acanhado, eu falei assim, vai dar só eu com essa máscara, né? Cheguei lá, me enganei, todo de máscara, um povo bonito, festa bonita, boa, povo fino, acabou amanhecendo, viu, gente? Eu vi o nascer do sol, acho que nos últimos tempos, foi lá nesse evento. Denis, chegamos ao nosso momento final, que eu não gosto de despedida, eu falo que é só um breve, né? Mas agradeço a participação conosco aqui essa noite e sempre bem-vindo ao nosso programa. De coração, obrigado pela parceria, toda a equipe, toda o pessoal, sempre você está nos cobrindo, propagando, divulgando os nossos eventos, uma grande parceria. E é uma honra para mim estar participando aqui. E obrigado a todos pelo carinho. E você está me assistindo pela PUC TV, não cede porque eu trago novidades. Vocês sabem que eu estou à frente do agro também, apresento o Agro Rentável aqui na PUC TV. E hoje eu vou estar, daqui a pouco, vou falar com um profissional que está aqui em Goiânia hoje, dentro de São Paulo, e traz muitas novidades nesse cenário agro. Então não saia daí que eu volto já já. Olá, pessoal, já estou de volta. Eu falei para vocês que tinha novidades hoje, né? Então, estou recebendo aqui, né, de fora, está aqui em Goiânia, e eu fiquei sabendo, eu já corri na minha amiga ali da tarde, falei assim, eu preciso falar com esse advogado tributarista, né? Que ele veio aqui desbravar um pouco desse cenário do agronegócio goiano. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder bater um papo de um setor tão
requintado, tão expoente do Brasil, né? Em Goiânia, o estado de Goiás, ele está aí, não para de crescer. Aqui o agro, de fato, não para. Aqui não para. Foi assim, a gente tem vindo para Goiânia já faz uns 3 anos de maneira bem recorrente e de fato é surpreendente em todos os aspectos. Uma cidade pujante, uma cidade que cresce, muito impulsionada pelo agro, a sensação de segurança das pessoas, o trânsito, é muito gostoso trabalhar aqui também, né? E os desafios que se apresentam do ponto de vista jurídico, né, da minha área, é muito motivador estar aqui com vocês e poder desfrutar um pouquinho da região. Aproveitando que o senhor está aqui, né, e também você é tributarista, então vamos lá, a curiosidade até minha nesse aspecto geral. Aqui eu apresento também um programa de agro, onde se discute muito sobre da extrajudicial e dos RJs da vida. Como é que está esse cenário hoje na visão do senhor? Olha, a gente tem que entender que a recuperação judicial ela foi criada para permitir que empresas ou produtores rurais, né, em momentos difíceis, tivessem algum tempo de reequilibrar contas e se recuperar, né? De fato, muitas RJs surgiram, muita gente acabou usando essa ferramenta, o que acabou tumultuando o mercado. Algumas empresas grandes e muito robustas entraram com pedidos de recuperação judicial, que também deu uma estremecida no mercado e uma certa insegurança de quem trabalha com financiamento. E o agro em si é um setor que depende muito de um capital investido, de ciclos mais alongados. Então está todo mundo muito diligente e de orelha em pé em relação aos terceiros que estão aí tradando e fazendo negócios na área, né? Mas de fato acho que é um ponto de preocupação. Também não é essa coisa tão endemoniada que dizem, mas a gente tem que tomar cuidado e atenção, porque o país, de fato, tem um custo de capital muito alto, o governo em si tem linhas de crédito que não são exatamente as linhas desejadas pelos produtores rurais e aqueles que estão no mundo agro, então isso faz com que a RJ acabe sendo uma solução para momentos difíceis como os que a gente viveu. No ano passado, com estiagem especialmente, acho que foi bem crítico para o produtor rural. Eu só quero fazer uma observação que, pessoal, os drinks são servidos aqui no nosso programa sem álcool, são drinks refrescantes que a cidade está derretendo. Tá quente. Está muito quente, né? E dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, doutor, a pecuária extensiva, ela já mudou o formato, já é nova era, que na década de 60, de 70, 80, ela era muito pujante, né? Hoje ela está ali em 19%, então a margem de lucro está muito pequena. E a pecuária extensiva, a gente observa até em outras linhas, que ela tem sido, o agropecuário está endividando muito, ele está muito endividado. Poderíamos dizer que a pecuária está num novo cenário, onde as fazendas hoje são empresas rurais, e não aquela fazenda que meu avô tocava, né? Isso, acho que na pecuária e no agro, essa é a grande revolução, né? Às vezes a gente ouve falar de maneira distante, a gente ouve falar muito da potência, do volume financeiro, da quantidade de negócios, quanto o agro representa no PIB brasileiro. Mas quando você se aproxima, você entende, percebe as dificuldades e a transformação do setor, né? Então, seja o pecuarista, seja o produtor rural, hoje são pessoas como produtor ou empresas que precisam inovar, se profissionalizar. O tema da pecuária é um tema que não admite mais erros de gestão. Então você tem que estar sempre muito atento às novas tecnologias, à nova forma de cultivo, de produção, de maximização do teu resultado, redução de desperdício. Isso tudo dentro de uma agenda que também obriga, e o Brasil é um dos países mais severos do ponto de vista legal, a preservar o meio ambiente, a ter de fato um envolvimento quase simbiótico com todos esses elementos, né? Então eu vejo, é surpreendente ver, especialmente no estado, como os players, as pessoas que estão no agronegócio, seja no pecuário, seja no agrícola em si, se desenvolveram muito. É completamente diferente a realidade do que você colocou como referência, né? Porque eu te falo com propriedade que eu acompanho esse mundo agro e o ruralista, né? Porque a sucessão familiar ela é muito dificultosa. O cara, ele é formado lá... eu sou personal, mas minha família tem uma fazenda. Aí fica, vou vender. Eles não são felizes nessa sucessão familiar. Será que seria esse novo momento, esse novo modelo que o agro trouxe para a realidade? A gente também observa e percebe algumas diferenças, né? Quando você, 30 anos atrás, pensar em sucessão,
Você tinha o patriarca, matriarca, muito centralizador, com aquele tipo de cultura e cultivo. O que a gente tem percebido é que, ainda que seja difícil a sucessão, segunda, terceira geração tem se preparado para o negócio. Porque, como você bem colocou, o agro hoje é uma empresa sofisticada. Então, a gente tem percebido, é muito bacana ver o Brasil se transformando nesse setor, de você ter uma geração que vai, se prepara, volta para assumir o negócio da família, né? Trazendo inovação, trazendo tecnologia, trazendo tendências. É interessante, a gente percebe melhores sucessões do que aquela herança que cai no colo do herdeiro para trabalhar. E isso foi feito na fala, porque antigamente, né, levando ao pé da letra o exemplo, as colheitas eram mais manuais, eram tratores pequenos. Hoje são milionárias, né? As colheitadeiras milionárias, e para que isso dê certo, acho que essa engrenagem então, tem que estar com as licenças ambientais em dias. Exatamente. É igual você falou, são muitos normativos para você ter uma linha de crédito bacana. Então, para isso, você precisa de quê? De um profissional qualificado, assim como dotá-lo melhor para que você possa fazer ali tomar as suas decisões, só ressaltando, igual eu falei, não existe eu ter uma chácara, eu tenho uma chacrinha, eu tenho uma fazenda, não. Você tem uma empresa rural, ou pecuário, agropecuário, como você queira aí usar a nomenclatura, mas hoje em dia não dá para trabalhar o agro como eu tenho uma terra, eu criei uns boi, ele tem dinheiro, até mesmo para criar boi nesse clima instável do Brasil é muito mais complexo do que era antigamente, né? Exatamente. E quem quer saber mais sobre o trabalho do senhor, quer fazer uma consulta, apesar de estar na cidade, apesar que ele, no início eu falei que ele não é em Goiânia, mas ele tem aqui um ponto aqui em Goiânia, ele atende vários outros cases aqui da cidade também. E eu queria aproveitar a oportunidade de apresentá-lo ao nosso público e também deixar seus contatos, suas redes sociais, se assim o seu conselho permitir. Pois é, a gente como escritório, a gente tem trabalhado muito aqui no estado, né? Praticamente uma semana por mês a gente vem para cá, para estar em Goiânia, para estar nesse interior também do estado, em que o agro e os negócios em si são muito fortes, né? Muito pujantes. E o escritório, depois não sei se a gente pode deixar o site, rede social, para que os eventuais interessados possam entrar em contato e olhar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Acho que é um ano muito desafiador, né? Um ano de reforma tributária, que vai transformar, além de todas as peculiaridades do setor e do estado. Que vier RN1 agora para os pecuaristas também, a partir de 2026. Exato. Que vai precisar de um advogado. A gente vai ter toda uma transformação de matriz tributária, enfim. Acho que tem muitos desafios e encantado de poder trabalhar com esse estado, essa região tão próspera do Brasil. Eu fico grato pela sua presença em nosso programa, quero agradecê-lo desde já. Sempre que precisar estiver na cidade, as portas estão abertas, porque eu adoro trazer informação com qualidade, informações precisas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado a toda a assistência. Até mais. E você que está me assistindo, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça do nosso compromisso. Todas as quintas-feiras, às 20h30, às sextas-feiras, 23h30, aos sábados, às 13h30 e aos domingos, no Agro Rentável, aqui na PUC TV.